Aliás, a partir de agora você vai mandando as suas dúvidas para a gente, porque o Dr. Danilo vai conversar comigo. Cadê o Dr. Danilo? Direto de Massachusetts, ao vivo. Pode colocar ele no ar comigo, por favor? Vamos lá. Dr. Danilo Braque, que prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, Paulo. Tudo bem? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta, que essa semana a gente teve aquela prisão de uma chinesa por conta da história do birth tourism, né? Daquelas pessoas que vêm para cá para ter o bebê aqui, né? E que acaba tendo, eu não sei se eu estou errado, é jus solis que chama, não é? Que a pessoa Yes. nasce aqui e aí ela já é cidadã, e daí quando ela completa 21 anos, ela pode passar pros pais, né, a cidadania. Mas isso, Exato. na realidade, se transformou numa indústria, né, para algumas situações. Aí eu vou perguntar para o senhor, existe alguma possibilidade, se a imigração começar a descobrir mais ainda a respeito dessa indústria, daquilo que o presidente Trump queria, de acabar com esses jus solis, que só tem em 35 países, é possível isso ganhar força? Não só existem em 35 países, mas esse aqui é um dos únicos países onde uma criança nascida nessa situação, ela tem todos os direitos constitucionais nativos. Ela pode se tornar presidente. É um dos poucos países onde isso pode acontecer. Quanto a mudar essa situação, ao meu ver, necessitaria de uma emenda constitucional. E nós sabemos que uma emenda constitucional, você precisa de 2/3 da Câmara de Deputados, 2/3 do Senado, você precisa de uma assinatura do presidente e você ainda precisa a maioria dos estados assinarem também em concordância com essa emenda. Então, no âmbito político de hoje, eu consideraria isso impossível de acontecer. Tá. Doutor, entre as dúvidas, eu tenho uma pergunta aqui do Otávio Henrique Fonseca. Boa noite, eu gostaria de saber do Dr. Danilo sobre a mudança da cobrança de documentos para voos domésticos. Após o prazo de outubro, terá alguma regra que impeça indocumentados de voar dentro do país? Isso é uma pergunta muito comum, inclusive, né, doutor? Com certeza. Isso se refere ao Real ID. Real ID é um ato que era parte do Patriot Act, que aconteceu em 2004, resultado dos ataques de 9/11, né, de setembro 11, que nós tivemos aqui nos Estados Unidos. E o Real ID, então, estabeleceu normas e requerimentos para a aceitação de uma identidade a nível federal. Aqui nos Estados Unidos nós não temos uma identidade a nível federal a não ser um passaporte, né? As carteiras de motorista, carteiras de identidade não são nacionais, como por exemplo são no Brasil. Então eles estabeleceram os requerimentos mínimos para isso, para federalizar basicamente o sistema de identificação. Só que vários estados até hoje ainda não aderiram a isso. Massachusetts, por exemplo, tem até outubro do ano que vem, conseguiu extensões até agora, até outubro do ano que vem para implementar isso. E nós sabemos, então, que quando você está num estado, por exemplo, como Massachusetts, que nesse momento não o requer, você embarca num avião com uma identificação que não seja a identificação do Real ID. O que eu sempre aviso às pessoas é cuidado para onde você vai, porque mesmo que o estado onde você esteja saindo não requeira o Real ID, talvez o estado que você está indo, na volta, requeira esse tipo de ID, é onde você pode ter problemas. Além do fato de que a gente sabe, né, Paulo, que qualquer pessoa, qualquer imigrante que tiver em alguma situação irregular, ele corre riscos quando ele passa pelo TSA, pelo DHS. É exatamente isso que eu perguntar, doutor. Muita gente fala assim, eu às vezes até dou essa informação que em alguns lugares o TSA só abre o seu passaporte na primeira página de identificação. Eles não necessariamente vão abrir a sua página de visto, mas esse risco é iminente, né? Ele é iminente e ainda por cima, ô Paulo, é uma decisão discricionária da supervisão do TSA no local e também do próprio oficial. O oficial, só porque eles costumariamente não abrem, por exemplo, as outras páginas para verificar que você tem um visto quando você embarca em Boston, por exemplo, não quer dizer que eles não têm o direito de fazer isso, né? Então, eu sempre aviso as pessoas, existe risco? Existe.
Mas é aquela coisa, também fica sendo, é quase impossível você eliminar todo o risco da sua vida, né? Então a gente entrega isso às mãos de Deus e, quem sabe, uma hora dessa haja uma reforma, né? É bem complicado. Doutor, uma dúvida que eu acho que existe muito, inclusive a gente estava falando sobre a questão do green card, né? Tem muita gente que manda mensagem perguntando como que eu posso conseguir um green card? E eu já explico, gente, não é assim. Eu sei que existe uma série de outros, uma série de vistos que te levam até o green card. O que não pode, e eu tenho certeza que o doutor Danilo vai me chancelar nessa história, é você querer ir pelo modo mais fácil e pelo jeitinho porque alguém te ofereceu um green card. Isso é fraude, né? Como, por exemplo, a gente tem visto muita gente oferecendo vagas de EB3 a $40 mil, $50 mil, para você e fala, não, você vem trabalhar no McDonald's aqui, você vem trabalhar no Subway aqui, a gente arruma uma vaga, né? Isso é fraude, né, doutor? Absolutamente, isso é fraude. E muitas das vezes, quando a gente percebe esse tipo de situação, Paulo, a gente tem visto que, na realidade, são fraudes que nem levam ao objetivo, que é justamente conseguir a documentação. Muitas vezes as pessoas estão sendo tirado vantagem. Quem está fazendo isso geralmente desaparece com o dinheiro, não resulta no documento que você está esperando, e justamente porque é uma iniciativa que tem um espírito fraudulento, você vai reclamar para quem? Entendeu? Porque já que você já está entrando em algo que é errado, como que você depois vai fazer uma reclamação? Fica bastante complicado. Então eu sempre aviso as pessoas, quando o negócio está parecendo muito fácil, peça uma segunda opinião para um advogado de imigração, para alguém experiente na sua área, no seu local, entendeu? Mas não simplesmente entregue o seu dinheiro e principalmente o seu futuro nas mãos de quem você não conhece, numa situação que parece ser muito boa para ser verdade. Doutor Danilo, outra informação importante que saiu essa semana foram os dados do ICE do último ano fiscal. Verdade. Né? Assustou aquela história dos brasileiros, muito brasileiro preso. Se eu não me engano, foram 4 vezes mais, né? Uhum. Não, aliás, 10 vezes mais, enfim, eu não sei. Eu já dei essa informação aqui, mas eu queria que o senhor me passasse que leitura que a gente pode fazer dessa situação. Realmente depende como que você lê, né? Como muitos reports, depende como que você tá lendo os números, né? Números são umas coisas bastante interessantes da gente avaliar. Então, a primeira avaliação fica sendo os números que incluem as pessoas que entraram pela fronteira ou que foram pegas na fronteira. Esse número é algo extremamente alarmante. Nós estamos falando de muito mais do que 1 milhão de pessoas sendo apreendidas entrando pela fronteira em um ano. E realmente o número de brasileiros simplesmente pulou de uma forma assim exorbitante. Por outro lado, os números que me interessam muito todos os anos são os números de apreensões internas. E as apreensões internas caíram e caíram dramaticamente. Se você lembra, no tempo do presidente Obama, teve um ano onde as apreensões internas de pessoas que estavam morando dentro dos Estados Unidos chegaram a 535 mil num ano, prisões e pessoas que foram deportadas do país. E esse ano foram 257 mil. Então, o número de apreensões internas caiu e caiu bastante. Foi o número de apreensões na fronteira que aumentou a um nível que a gente nunca viu antes. E eu não sei realmente qual que é o motivo para isso, mas eu acho que é uma combinação tanto da economia tão boa aqui nos Estados Unidos, quanto as dificuldades políticas e econômicas da América Central e América do Sul. A gente viu, é justamente o número da fronteira que assusta, né? Eu acho que fica a dica, sabe o quê? O tanto que se gasta com coiote, o perigo que você passa que é de vida. Por que você não faz um investimento? Né, doutor? Guarda esse dinheiro, se planeje, vem fazer um curso de inglês aqui, vem conhecer como um visto de turista, vem conversar com um advogado de imigração para você saber exatamente o que é. Agora, você colocar sua vida em risco, e o que eu fico mais chocado é que muitas vezes é uma quantidade de investimento tão alta, porque tem o dinheiro que eles colocam no coiote, mais o dinheiro que eles estão trazendo para cá, que somando no fim das contas, valia um visto, né?
Possivelmente. Além do fato de que outros números que são muito alarmantes, Paulo, são, por exemplo, nós sabemos que foram encontrados mais de 1.000 corpos na área deserta de fronteira dos Estados Unidos. Corpos de bebês, de crianças, de toddlers, de adolescentes, de mulheres, de homens, de mulheres grávidas. Mais de 1.000 corpos foram encontrados. Nós sabemos que 2 semanas atrás, o site da Fox, por exemplo, estava seguindo um grupo de mães mexicanas que se dedicam a procurar valas de corpos enterrados em massa na fronteira com os Estados Unidos. E numa vala só encontraram 49 corpos. Então, eu acho que o outro lado da moeda fica sendo que as pessoas que entram nessa jornada, elas não sabem exatamente o risco que elas estão correndo. Além de que eu ouvi já números alarmantes de estupros, tanto de mulheres quanto de crianças, que chegam a ser 35%. Então, quando a gente olha a imigração, a gente fica muito tocado pelos imigrantes que a gente conhece face a face, que eu vejo todos os dias, meus amigos, meus companheiros, meus companheiros de igreja, colegas, pessoas do meu convívio. A gente fica muito tocado com a situação deles, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que muitas pessoas estão arriscando muito mais do que elas imaginam para tentar chegar aqui. E essa é uma situação que eu não sei exatamente qual a resposta. Doutor Júnior Pereira de Moraes, podemos viajar com passaporte e visto, aguardando a mudança do status do visto para estudante? Olha, se você já deu entrada na sua mudança de visto, então você deve ter um comprovante, né? Uma notificação de comprovante, um documento que comprova esse pedido de mudança, e, portanto, com esse documento e mais o seu passaporte, você pode viajar tranquilamente, porque afinal o seu pedido está pendente. Tá. A outra pergunta aqui, ó, o Otávio Henrique. Assumindo o risco do agente verificar as demais páginas do passaporte, o passaporte brasileiro continuará a ser um documento válido para embarque nos estados que já se adequaram às normas da Real ID? Na realidade, até eu acho que o senhor já até respondeu, né, doutor? Só vai valer mesmo a partir de outubro, né? A gente tem que lembrar que, por causa de tratados que os Estados Unidos têm com o Brasil e com outros países, um passaporte normalmente ele é reconhecido nos Estados Unidos como um documento de identidade. Agora, para viagens internas, quando nós estamos falando do Real ID, aí nós estamos falando de outros tipos de identificação. Então, a não ser que você tenha um passaporte que contenha um visto válido, ou uma situação como a gente acabou de mencionar do rapaz que tem um comprovante que mostra que ele está com um pedido de mudança pendente, apenas o passaporte sem um visto válido traz bastante risco, a gente sabe disso. Tem uma última pergunta, mas eu já quero agradecer ao Dr. Danilo. Apareceu agora há pouco os dados para você entrar em contato, o telefone do escritório do Dr. Danilo. O site é muito fácil, é bracklaw.com. Você entra lá, já marca a sua consulta com o Dr. Danilo e faz como os advogados que realmente sabem como fazer, ele não perde tempo. Se o seu caso é para ser, ele vai pegar o seu caso. Se o seu caso não é para ser, já vai falar a real para você, né, amigo? Então, só que assim, muita gente reclama, mas a consulta com os advogados a gente tem que pagar. Alguém trabalha de graça, até o Apple Watch a gente tem que botar para carregar, né? Senão ele não trabalha. Então, assim, eu tô falando dessa forma porque as pessoas acham que, não, mas eu sou brasileiro, ajuda eu. Sabe, não. Consulta com o Dr. Danilo, ele vai jogar a real para você porque é assim que funciona. E você pode entrar em contato com ele tanto pelo telefone, marca pelos dois, pelo telefone e pelo site também, doutor? Pelo site tem um lugarzinho que você clica e você pode colocar certas informações e enviar um primeiro contato para o nosso escritório. Aí o nosso pessoal entra em contato, um dos nossos funcionários vai entrar em contato com você, vai conversar e vai primeiro identificar se você precisa de ajuda numa área que a gente pratica. Se for numa área que a gente pratica, aí a gente pode marcar um apontamento. Eu realmente eu tento não perder o tempo das pessoas. Né? É isso aí.